Você é valioso e o próximo também. Você é valioso e o próximo também. É sobre isso que eu quero conversar um pouquinho com você. É isso que Deus trouxe ao meu coração. Gálatas, capítulo 6, dos verso 1 ao verso 10. Você procura aí. Você que está em casa, faça o mesmo, procure aí na sua Bíblia, no seu celular, Gálatas capítulo 6, do verso 1 até o verso de número 10. Guarde isso, você é valioso, mas o seu próximo é valioso também, amém? Você é valioso, mas o seu próximo é valioso também. Diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com o espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não no outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Verso 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Amém? Queridos, muitas vezes, circunstâncias e situações que acontecem na nossa vida, elas podem gerar em nós uma percepção equivocada de nós mesmos, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, tanto no sentido de eu me valorizar, ou me supervalorizar, quanto eu me desvalorizar, ou chegar no extremo de achar que eu não valho nada. As circunstâncias da vida podem gerar essa compreensão ou esses sentimentos dentro do nosso coração. No domingo à noite, o pastor Jean estava pregando, e na conclusão praticamente da palavra que ele ministrou para nós, ele disse algo mais ou menos assim, de que não há nada de errado, não há nada de mal em nós entendermos e reconhecermos o valor que temos, o quanto nós valemos. E aí eu quero pegar essa frase que ele colocou para servir como uma introdução para nós, porque durante a vida cristã é inevitável que às vezes nós sejamos tomados por pensamentos ou sentimentos mais ou menos assim. Daló, eu vou usar o seu hoje, meu. Hoje eu sei que vai ser meu exemplo aqui. Eu sempre escolho um, né, gente? Eu sempre escolho um para vir. Hoje eu sei, né? Eu olho para o Dalói ali, vou olhar e falo assim: caramba, meu, por que as coisas dão certo na vida dele e não dá na minha? Puxa vida,
Eu olho para ele, parece que ele está superando tantas coisas e conquistando tantas coisas. Eu estou aqui, procuro fazer as coisas tudo certinho, tudo arrumadinho, e as coisas parecem que estão sempre emperradas, parece que estão sempre ali com uma situação que não sai do lugar. O que será que está acontecendo? Acho que eu já sei. O nosso coração começa a nos conduzir. A nossa mente começa a gerar pensamentos. Eu já sei. É que o Dalói é mais espiritual que eu. O Dalói é mais fiel do que eu. Ele anda mais pertinho de Jesus do que eu. Queridos, esse é um erro que nós precisamos abandonar na nossa trajetória como cristãos, como filhos e filhas do Senhor. Em que sentido? Em parar de se comparar ao outro e de achar que o outro merece mais ou menos do que você. Quando Paulo escreve a carta aos Gálatas, ao longo dela, quando Paulo escreve aos Romanos, ele fala sobre isso. Em 1 Coríntios ele fala também sobre isso. Ele várias vezes ele usa esse contraponto em dizer, ele usa a expressão, os mais fracos na fé, né? Aqueles que têm menos experiência, e aqueles que são mais fortes, ou vocês que são espirituais, como ele usa aqui no texto que a gente leu. Paulo sempre faz esse contraponto entre essa situação. E eu queria explicar um pouquinho para você o que Paulo quer dizer, muito rápido e objetivamente, quando Paulo usa esse termo, os fracos na fé. O que é que Paulo está dizendo? Ele não está comparando pessoas que têm mais ou menos fé, intensidade, qualidade de fé. Particularmente, não acredito que exista isso. Uma fé maior ou uma fé menor, uma fé mais ou menos poderosa. Eu creio que existe fé. O que pode gerar alguma diferença, uma diferença no resultado é como nós exercitamos a fé. É o exercício de todos os princípios e valores que nós aprendemos, o colocá-los em prática, crendo que eles são verdadeiros. Isso sim faz diferença, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, quando eu chegar na hora da semeadura, aqui na lei da semeadura. Porque muitas vezes, irmãos e irmãs, você que está em casa, você que está junto com a gente, nós, como cristãos, a gente reclama demais, e às vezes sem sentido. Sabe bebezinho, ou criança, quando pede alguma coisa e a gente como pai fala não? Aí você está no supermercado com seu filho, com a sua filha, você está caminhando com ele naqueles corredores, ele chega perto de você e faz assim: ô pai, eu quero um chocolate, o senhor dá para mim? Aí a gente olha para ele: não, hoje não, filho. Filho, lá em casa tem, eu comprei para você ontem. A criança boazinha, educadinha, que não deixa a gente passar vergonha, olha para a gente e faz o quê? Tá bom, papai, lá em casa tem, eu fico contente. É assim? É assim que a gente vê? Não vou imitar a criança agora, que vai ficar meio chato, né? A criança começa a espernear, a criança vai começar a gritar, alguns vão chorar, algumas vão para os extremos, não é assim? Eu quero. Às vezes a gente se porta exatamente assim. A gente vai para a presença de Deus e a gente abre a boca, a gente murmura, a gente reclama, a gente faz uma birra. E aí a gente começa a comparar com a vida dos outros, com os resultados que outros estão tendo, e nós não paramos simplesmente para olhar e dizer o seguinte: eu estou exercitando, eu estou colocando em prática aquilo que eu tenho aprendido, aquilo que Jesus tem me ensinado.
na hora de tomar minhas decisões, na hora de educar meus filhos, na hora de cuidar da minha esposa, na hora de cuidar do meu marido, na hora de auxiliar um irmão que está passando por uma determinada carência, por uma determinada situação, eu estou colocando em prática aquilo que eu tenho aprendido que eu devo fazer? O exercício da fé nada mais é do que isso. E quando Paulo fala do fraco na fé, ele não está falando de alguém que é mais ou menos poderoso. Ele está dizendo daquele homem e daquela mulher que crê, que aprende, mas por uma razão ou outra, ele tropeçou e caiu. Ou por um conjunto de fatores, ele tropeçou e caiu. O fraco na fé, do ponto de vista de Paulo, é exatamente esse. É aquele que está caminhando, mas sofreu um tropeção. E ele caiu. E aí ele olha para nós e diz: e vocês que são espirituais, ou seja, você que está se mantendo em pé, você que continua caminhando e dando os passos que são necessários na vida de fé, você corrige com o espírito de brandura. Ele olha e diz: cuida do próximo, vá na direção daquele que precisa, vá na direção daquele que caiu, não para desmerecer, mas para o levantar. Entendem, queridos? Quando Paulo está dizendo dos fracos na fé, ele está falando dele, daqueles que tropeçam e caem por alguma razão. E os espirituais? É aqueles que estão em pé e têm a possibilidade de irem na direção de alguém e agir. Paulo está sempre falando sobre isso. E quando ele está falando sobre isso, nesse texto específico que nós estamos usando, de Gálatas 6, do verso 1 ao verso 5, Paulo fala algumas coisas, duas coisas pelo menos, tem várias aqui, mas duas eu quero destacar para você. Paulo fala sobre valorizar a si mesmo e fala sobre reconhecer o valor do próximo. Querido, meu irmão, minha irmã, não há como ter vida cristã sem saber quem eu sou e reconhecer o valor que eu tenho, e não vai haver vida cristã se eu não souber o valor que o próximo tem e reconhecer esse valor. Em outros textos, a palavra olha para nós e diz: porque não há diferença entre grego e judeu, bárbaro e cita, né? E ele vai jogando uma lista de diferenças sociais. Gente, diante de Deus, não há essas diferenças. O que nós precisamos entender é que, se estamos em pé, como Paulo diz, lembrando da carta aos Coríntios, ele olha e diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Muito bem, eu sou espiritual, eu estou em pé, certo? Deixa eu voltar lá no meu amigo Dalói aqui, deixa eu voltar nele. Eu estou em pé, pela graça de Deus, eu estou exercitando a minha fé, estou conseguindo caminhar, e de repente eu encontro meu irmão tropeçado. Tropeçado, existe isso? Só Jesus existe? Quem conhece português aí? Eu encontrei com ele caído, ele tropeçou e caiu. O que é que eu tenho que fazer? Eu vou até lá, porque ele também é precioso, ele também é valioso, e ele não pode ser deixado de lado. Eu tenho que ir lá, estender a mão e corrigir. E é aí que muitas vezes o espiritual e o fraco na fé começam a trombar e as divergências acontecem. Porque Paulo olha para os Gálatas e ele diz o seguinte: corrige.
mas corrige de uma maneira muito dura, firme, de uma maneira assim. É isso? Não. Corrigir com o espírito de brandura. Corrigiu conforme a manifestação do fruto do Espírito, descrito no capítulo anterior, capítulo 5, verso 23. Uma das partes do fruto do Espírito é o quê? Mansidão. É isso. Na hora de corrigir, eu corrijo com mansidão, como expressão de amor. Eu posso ser firme. E muitas vezes preciso ser firme para corrigir o meu irmão ou minha irmã. Mas eu não posso jamais, no ato de correção, ofender, gerar uma ferida ainda maior. E talvez não intencionalmente, acabo pisando ainda mais naquele que já está caído. E eu só vou conseguir corrigir alguém com espírito de brandura se eu me lembrar de que eu estou sujeito aos mesmos tropeções e às mesmas quedas. E se eu parar para pensar como é que eu gostaria de ser corrigido, finalzinho do Sermão do Monte, Jesus diz sobre isso. Aquilo, da maneira como você quer que as pessoas façam para você, faça você. Da maneira como você quer ser tratado, trate. Da maneira como você quer ser ajudado, ajude. Da maneira como você quer cuidar, cuide. Os espirituais que estão em pé e se defrontam, que sabem o valor que tem, e se defrontam com alguém que caiu por qualquer motivo, por qualquer razão, tem que se lembrar de que a minha responsabilidade, por estar conseguindo pela graça de Deus permanecer em pé, a minha responsabilidade é erguer o caído, porque ele também é valioso. Eu sou valioso, mas o meu próximo é valioso também, e eu preciso cuidar dele. Saiba o valor que você tem, mas saiba o valor que o próximo também tem. Como é que nós podemos fazer isso de maneira prática? No verso 2 e também no verso 5, eu vou deixar os dois juntos. Paulo olha e diz assim: levai as cargas uns dos outros. Se o meu irmão tropeçou e caiu, houve um motivo para ele cair, concorda comigo? Não importa se eu considere os motivos bobos, simples, pequenos, o que importa é que, para aquele que tropeçou e caiu, aquilo era pesado, aquela carga era pesada para ele. E eu, como sou espiritual, eu estou conseguindo me manter em pé, o que eu faço? Eu vou ajudar ele a levantar a carga, a levar a carga, porque para ele está pesado. Solidariedade. Ajudo a carregar a carga. Pense um pouquinho comigo. É simples para você compartilhar as cargas que você está levando e que estão pesadas? Para a maioria dos cristãos não é, embora devesse. Embora devesse. Um dos textos, esse Gálatas 6:2 diz: levai as cargas uns dos outros. Ou seja, o princípio bíblico, o princípio eterno qual é? Compartilhem. Ajudem um ao outro. Mas aí, eu vou lá para o Dalóia de novo. Eu chego lá: Dalóia, tudo bem? Ô pastor, está jóia, beleza. Está precisando de alguma coisa? Posso te ajudar? Parece que você está meio triste. Não, está tudo em ordem, está tudo bem, estamos levando.
Jesus está fazendo alguma coisa. Como é que eu vou levar a carga do meu irmão junto? Como é que eu vou ajudar ele a levar a carga? Se nós não temos coragem, se nós não temos muitas vezes ousadia, simplicidade, ou como disse o pastor Jean domingo à noite, o outro lado da moeda, enquanto eu me valorizo, mas eu também tenho o outro lado, eu faço isso com humildade, sabendo de onde vem o meu valor. Se eu não tenho a humildade suficiente para sentar perto de um homem e de uma mulher que reconhecidamente é alguém temente a Deus, e eu posso olhar para ele e para ela e dizer: está pesado, me ajuda. Me ajuda porque está difícil de segurar. E eu compartilho aquilo que está acontecendo. E muitas vezes nós não fazemos isso porque tivemos experiências desagradáveis no passado. A razão é simples, gente. E a gente precisa encarar isso. Infelizmente, nós confiamos em alguém e alguém não honrou a nossa confiança. Ok. Isso pode acontecer. Pastor, mas e aí? Isso não pode impedir nem eu nem você de continuarmos a caminhar. Ele nos ensina que aquele que está em pé pode cair. E que talvez aquela pessoa não estivesse pronta para ouvir e levar a carga junto comigo. Talvez eu tenha escolhido mal, mas a gente não gosta de pensar assim. A gente prefere pensar que aquela pessoa me traiu. É mais fácil, não é? É mais simples. Embora possa ter acontecido. Mas isso, atitudes equivocadas, atitudes erradas, não podem definir quem uma pessoa é e o valor que ela tem. Guarde isso, querido. Em nome de Jesus, guarde isso. Erros cometidos não definem quem a pessoa é ou o valor que ela tem. Não sei se você já passou por situações assim. Ser definido por atitudes que você teve. E na maioria das vezes as pessoas, como diz o velho ditado popular, as pessoas veem o tombo que a gente cai, mas não vê as pingas que a gente bebe. Desculpa eu usar isso, é que foi a primeira coisa que eu lembrei. Mas o ditado popular não diz isso? As pessoas não sabem o que a gente passou. Elas não sabem quantas coisas a gente já guardou e a gente já acumulou até que chegou aquela hora em que a gente errou. Por isso é importante. Eu sei o valor que eu tenho, mas eu também sei que você também tem valor. E nós não podemos perder isso de vista. Nós, como seres humanos, não podemos viver como se fôssemos uma ilha, isolados no meio do mar. Deus não nos criou para isso, igreja não existe para isso. Nós não somos parte da igreja para vivermos isolados, como se fôssemos uma ilha. Eu e Deus, Deus e eu. Esse não é o propósito de Deus. Nunca foi e nunca será. O propósito de Deus é o coletivo. Olha comigo o verso 6. Olha comigo o verso 6. Aquele que está sendo instruído na palavra, ou seja, nós que estamos recebendo diariamente, estamos tendo contatos diariamente com princípios e valores da palavra,
Então nós estamos sendo instruídos, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Curiosamente, bem curioso, eu fui atrás de olhar, o que é essas coisas boas? Falei, eu preciso entender esse negócio aqui. Porque a palavra está olhando para mim, ela está olhando para você e está dizendo o seguinte: você está sendo instruído na palavra? Tem alguém que está instruindo você? Existem pessoas que estão te instruindo? Muito bem. Se você se enquadra nesse contexto, a palavra olha para mim e diz: faça essa pessoa que está me instruindo um participante de todas as coisas boas que essa pessoa instruiu você. Vai o curioso lá, né? Vou eu curioso. Papai do céu pega e... Você quer saber? Você quer aprender? Então vai. Compartilhe. Todas as coisas físicas, todas as coisas materiais, todas as coisas morais, todas as coisas consideradas ou rotuladas como espirituais. Compartilhe. Alguém está te ensinando? Deu resultado, você colheu fruto? Compartilhe. Entende? Compartilhe. Torne o outro participante daquilo que você está desfrutando em qualquer área, ou melhor, em todas as áreas, de todas as formas possíveis. Na sequência, Paulo vem com o texto que a gente mais conhece, talvez, de Gálatas, né? E que o mundo cristão usa toda hora: aquilo que você semear. Pastor, mas eu amei tanto, eu amo tanto, eu me dou tanto, eu me entrego tanto, e o que eu recebo é um monte de bordoada, para não falar o que deu vontade. Eu sirvo tanto no teu reino, eu ajudo tanto na igreja, eu faço tanto aqui, tanto acolá. A lei da semeadura, descrita no verso 7, ela serve, na verdade, queridos, como um regulador da nossa liberdade. A lei da semeadura serve para regular, ou como um regulador da nossa liberdade. Você é livre. Em Cristo você tem liberdade de fazer todas as escolhas. Eu posso escolher seguir as orientações e as instruções daquele que me instrui e repartir com ele, compartilhar com ele e tornar ele participante de tudo aquilo que ele está me ensinando em todas as áreas, ou eu posso escolher não praticar ou não compartilhar. E eu tenho a liberdade de escolher o que é que eu quero no futuro. O que é que eu quero colher? Cuidando do Ministério de Famílias, e conversando com famílias, e cuidando de famílias de várias formas. Sabe qual é uma das coisas mais comuns que eu encontro? Frustração. Frustração. Por quê? É que eu não posso adiantar o que eu vou falar sexta-feira. Aliás, sexta-feira tem casa de família para você casal, tá? Então você que é um casal bonito
cheiroso, abençoado por Jesus. Sexta-feira, 8 horas, você vem para cá, tá bom? Vai ser muito, muito especial. O tema é muito legal. 2 pulgas e nenhum cachorro. Então você vem, porque você vai entender um bocado de coisa. Pega o maridão, pega a esposa e vem. Por que se frustram? Sabe por que se frustra? Porque a gente semeia esperando uma determinada colheita. Mas às vezes a colheita, ela pode ser um pouquinho diferente daquilo que a gente espera. E a razão é muito simples. Muitas vezes, a semente que eu acho que eu estou usando, não é a semente adequada. Ela pode ser boa, mas não é a semente necessária para aquele momento. Sabe por que um casamento se frustra? Sabe por que pais e filhos se frustram? Por conta de expectativas. Só por isso. Por conta de expectativas. Ao invés de nós colocarmos a nossa expectativa no que Jesus vai fazer, no que Ele pode fazer, eu coloco as minhas expectativas no que o outro vai fazer. E aí a gente se frustra. Meu filhinho tem 10 anos, o mais novo. Ele se frustra, e ele está naquela fase que ele não gosta de se frustrar, sabe, né? Então quando ele se frustra, o que ele faz? Fica bravo. Quer sair de perto. Quero ficar sozinho, ele fala. Deixa eu quieto. Quando eu consigo, eu deixo. Às vezes a semente é boa, mas é a semente errada. Não é a semente necessária para o momento. Mas isso eu vou falar mais sexta-feira. Não vou dar mais spoiler para você não. Entende o que a gente tem que pensar? Versos 9 e 10. Ele olha a palavra de Deus olha para mim e para você e diz o seguinte: não se canse de fazer o bem. Não se canse, vamos juntar com o verso 7. Não se canse de semear na vida do outro. Não se canse. Não se canse. Não desfaleça. Não desanime. Não pare no meio do caminho. Fique atento, porque sempre há uma oportunidade de você, através do valor que você tem, manifestar o valor que o próximo tem. Sempre. Seja o próximo quem for. E esteja ele em qual condição ele estiver. Fecha os teus olhos um pouquinho. Posso convidar você a sondar o teu coração? Me permita fazer isso. Convidar você a sondar o teu coração. E tudo bem se ele estiver dolorido. E tudo bem se de repente alguma coisa, alguma parte daquilo que eu falei aqui atingiu o teu coração em cheio. E tudo bem se a gente gostou ou não gostou.
Mas sonda o teu coração. Se a carga está pesada, você tem exercitado aquilo que você tem sido instruído? Você tem dividido a carga? Você tem permitido que alguém estenda, que está com a mão estendida, te segure e te levante? Você tem olhado para o seu próximo, seja ele quem for? Você tem olhado para ele e reconhecido o valor que ele tem? Você é valioso. Você é precioso. Mas existem pessoas perto de você que são também. Você tropeçou e caiu. Ao teu derredor, eu tenho certeza que Deus tem alguém que está em pé e que está estendendo a mão para te socorrer. Você tem gratidão no teu coração para com aquele que está te instruindo e tem tornado ele um participante de tudo aquilo que você está colhendo, de tudo aquilo que você tem como resultado da instrução que você recebeu? Tudo isso está dentro dessa simples frase: você é valioso e o próximo é valioso também. Vamos ficar em pé, vamos adorar o Senhor. Se tu olhares, Senhor, olha para você, para dentro de mim, se apresenta diante do Senhor. nada encontrarás de bom. Mas qual é o teu desejo? Mas um desejo eu tenho, Deseja a de transformação. ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Faz isso conosco, Senhor. Faz isso conosco. Dá-nos um coração igual ao teu. Um coração que é capaz de olhar para dentro de si e encontrar o valor que o Senhor mesmo dá para nós. Mas que este mesmo coração saiba olhar e se inclinar para o próximo e perceber o valor que há nele também. Para que assim nós nos tornemos praticantes da tua palavra e que a gente vivencie a cada dia de uma maneira mais e mais intensa, profunda, real
o que é ser igreja, o que é ter uma vida cristã sadia e também saudável. Enche-nos dessa verdade e glorifica o teu nome sempre. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, a consolação e o poder do Espírito Santo estejam sobre cada um de nós, hoje e sempre, até nos encontrarmos com o Senhor. Amém.